Oi, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite! Vamos começar mais um episódio de podcast? Hoje eu vou aproveitar esse episódio também para tirar mais algumas dúvidas. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Evandro Tanaka, eu sou médium umbandista e nesse podcast a gente fala sobre umbanda, espiritualidade, mediunidade e de vez em quando sobre as poesias de um querido preto velho chamado Pai Antônio. Então vamos lá, Sofia. Manda ver a primeira pergunta de hoje. Ok. A Fernanda, que mora na cidade de Sorocaba, entrou em contato pedindo uma orientação. Ela escreveu uma mensagem um pouco longa, por isso eu tomei a liberdade de resumir apenas a parte do questionamento. A Fernanda disse que começou a frequentar um terreiro de umbanda há pouco tempo e que, por ela já ter uma mediunidade mais ou menos aflorada, sempre quando passava com as entidades, acabava sendo convidada para entrar para a corrente e virar trabalhadora da casa. A mãe de santo disse que ela deveria entrar na próxima turma de médios iniciantes para que pudesse iniciar o seu aprendizado na umbanda e poder trabalhar na casa. Apesar da Fernanda vir de uma formação kardecista, tendo inclusive trabalhado a sua mediunidade nos centros kardecistas, foi informada que teria que iniciar os estudos do zero, uma vez que tinha muita coisa a aprender na umbanda. Até aí tudo bem. Só que quando a Fernanda foi conversar com o responsável pelos estudos, ela disse que não foi bem acolhida. O responsável foi muito rude no tratamento, dizendo que foi muito difícil formar a última turma e que não iria mais formar nenhuma outra turma. Inclusive orientou a Fernanda a visitar outras casas, dando a entender que não queria que ela trabalhasse por lá. O responsável disse ainda que todo o estudo que ela fez no centro kardecista não valia de nada, e que ela teria que começar do zero, primeiro trabalhando na cantina do centro ajudando as pessoas, depois virando cambone, até iniciar efetivamente o desenvolvimento mediúnico. Daí a Fernanda pergunta na mensagem se esse tipo de comportamento é normal em um terreiro de umbanda, ou teria lugares em que as pessoas são mais acolhedoras? Porque ela disse que levou um choque com a recepção rude que teve daquela pessoa. O que você tem a dizer sobre isso? Oi, Fernanda! Obrigado pelo seu contato e obrigado por você estar acompanhando o podcast Alma de Poeta. Antes de mais nada, eu quero que você saiba que eu li a sua mensagem todinha, viu, Fernanda? Apesar da Sofia ter resumido aqui apenas o problema que você passou e que eu acho que é o mais importante da sua dúvida. Bom, mas vamos lá. Começando do fim. Você perguntou se é normal esse tipo de comportamento rude, esse comportamento grosseiro nos terreiros de umbanda. Claro que não, Fernanda. A maioria dos terreiros que eu passei, as pessoas são recebidas de braços abertos, com muito carinho, com muita alegria. Eu acredito que essa triste experiência que você teve nesse terreiro que você frequentou ou que você frequenta, né? Eu não sei se você ainda está indo nele, mas isso está ligado mais à conduta do ser humano do que ao trabalho religioso em si. Porque você sabe que as relações humanas são complicadas, né, Fernanda? Eu não tiro a sua razão de ter se sentido rejeitada por essa pessoa que era responsável pela preparação dos novos médiuns. Realmente, uma pessoa que está conduzindo qualquer tipo de trabalho espiritual ou religioso, com certeza não deveria ter esse tipo de atitude. O mínimo que essa pessoa deveria fazer é receber com carinho. Mas enfim, cada um é cada um, né? Tem algumas pessoas que têm um jeito mais rude de se expressar e muitas vezes elas nem se dão conta de que estão agindo dessa maneira. Então, Fernanda, o conselho que eu dou, se você for num terreiro de umbanda ou em qualquer outro lugar, é que você desconsidere o jeito particular de cada pessoa e tente visualizar mais o conjunto da obra, sabe? O que você precisa ter em mente, o que você precisa prestar atenção é no trabalho como um todo. Se aquela casa realmente ajuda as pessoas, se a espiritualidade que se manifesta naquele lugar são espíritos bons, se os médiuns estão comprometidos com a caridade, se quando você passa em atendimento com as entidades, você recebe sempre mensagens positivas, mensagens de incentivo. É essa visão mais panorâmica que você tem do lugar que vai dizer para você se o lugar é bom ou se o lugar é ruim. Agora, com o comportamento individual de cada pessoa, eu acho que isso deve ser colocado num segundo plano, sabe? Porque em todo lugar que a gente for, sempre vai ter aquela pessoa com quem a gente se afiniza mais e aquelas pessoas com quem a gente se afiniza menos, não é verdade? A gente precisa aprender a lidar com isso. Agora vamos lá, entrando mais no mérito do que foi falado para você. Eu acho muito salutar que essa casa
que ela se preocupe em oferecer um curso preparatório para os médiuns iniciantes. Eu acho que todo terreiro de Umbanda deveria ter alguma coisa parecida. Cursos, palestras, núcleos de estudo, enfim. É muito importante que os terreiros priorizem o conhecimento acima de tudo. Porque só o conhecimento sobre as verdades do mundo espiritual é que vai trazer luz para aquela pessoa, entende? Principalmente se for um médium trabalhador, né? Quanto mais conhecimento o médium tiver, melhor vai ser o serviço que ele vai poder oferecer. Então, eu acho que o estudo é fundamental para qualquer trabalhador de terreiro, seja médium de atendimento, seja médium de transporte, seja cambone, seja ogã, seja curimbeiro, os voluntários que ficam do lado de fora do abaçá, todo mundo que faz parte da corrente mediúnica precisa se aprofundar nos estudos espirituais. Agora, uma coisa que eu discordo do que foi falado para você, Fernanda, é o seguinte. Você disse que trabalhou como médium num centro kardecista durante um bom tempo, né? Então, você já deve ter uma bagagem muito boa de conhecimento de como funciona a mediunidade e as leis que regem os dois planos da vida. Ou pelo menos, você já tem uma noção sobre esses assuntos, já que você tem um certo conhecimento empírico sobre isso, né? Ou seja, você tem um conhecimento prático de como funcionam as coisas no centro kardecista. Agora, a pessoa chegar para você e falar que tudo aquilo que você aprendeu no kardecismo não vale de nada na Umbanda, me desculpa, Fernanda, mas eu discordo totalmente desse absurdo que foi falado. O conhecimento nunca se perde, o conhecimento se acumula. E não é porque a Umbanda tem uma ritualística totalmente diferente do kardecismo que as leis de Deus vão ser diferentes. Quando se trata de mediunidade, de manifestações de espíritos, de trabalho de cura, sinto muito de quem pensa o contrário, mas as leis são as mesmas. Afinal de contas, a gente está falando de fenômenos naturais, não é verdade? Ah, Evandro, você está errado, não é fenômeno natural não, é fenômeno sobrenatural. Que seja, dê o nome que você quiser para isso. Para mim, são fenômenos naturais porque o sobrenatural não existe. Gente, sabe o que é um fenômeno sobrenatural? Fenômeno sobrenatural é aquilo que a ciência ainda não consegue explicar. Você pensa que a mediunidade, ou a materialização de espíritos ou objetos que se movem sozinhos são fenômenos sobrenaturais? Porque a ciência ainda não consegue explicar isso. Mas chegará o dia em que tudo isso vai ter uma explicação racional e lógica. Então, Fernanda, eu até me perdi aqui na resposta que eu estava dando para você. Ah, lembrei. Isso que a pessoa falou, que o seu conhecimento ou a experiência que você teve no centro kardecista não vale de nada, é bobeira, tá? A Umbanda e o kardecismo podem até ter maneiras diferentes de trabalhar, mas se você parar para estudar a fundo, você vai perceber que os alicerces são os mesmos. Então, o conhecimento que você adquiriu no kardecismo é importante sim para a Umbanda também. Bom, espero que eu tenha conseguido elucidar um pouquinho a sua dúvida. Você escreveu mais coisas na mensagem, Fernanda, que eu não vou comentar aqui no podcast, mas se você tiver mais algum outro questionamento, pode mandar uma outra mensagem pelo WhatsApp mesmo que eu respondo no particular, tá certo? Eu fico um pouco chateado com essas experiências infelizes que algumas pessoas têm nos terreiros por conta do despreparo dos trabalhadores, né? Mas saiba que a Umbanda é muito mais do que essas picuinhas entre pessoas. Tá bom, minha irmã? Um grande abraço para você, que o nosso Pai Oxalá continue guiando os teus passos por essa estrada linda da Umbanda. E aí, Sofia, qual é a próxima mensagem que você tem pra gente? A Ivana, que mora na cidade de Mauá, entrou em contato e mandou a seguinte mensagem. Boa noite, Evandro. Primeiramente gostaria de agradecer por nos dar a oportunidade de esclarecer algumas dúvidas. Sou iniciante na Umbanda, vim do kardecismo, e agora estou me encontrando. Apesar de estar bem perdida, ouço seu podcast que me ajuda a entender melhor. Estou no início da incorporação e tenho muita dificuldade para me concentrar e dar passagem. Caso você puder me orientar nesse aspecto, ficarei muito feliz. Obrigada! Oi, Ivana! Obrigado pelo contato, obrigado por você dedicar um pouquinho do seu tempo para enviar sua dúvida. E olha, eu sei como é difícil esse início do desenvolvimento mediúnico. Você disse que está no início da incorporação e tem muita dificuldade para se concentrar e dar passagem. Essa falta de concentração que você tem, Ivana, na verdade, é uma indisciplina da sua mente, sabe? A partir do momento em que você começa a ter foco no trabalho mediúnico, você vai perceber que a sua concentração vai continuar firme. Bom, eu suponho que, se você já está no início da incorporação, muito provavelmente você já sente bem forte a irradiação das entidades, né?
O que é essa irradiação? É quando você começa a perceber o espírito se aproximando de você. Você começa a perceber a energia dele do seu lado. Então, a primeira etapa do desenvolvimento mediúnico, para quem é médium de incorporação, é justamente sentir a irradiação da entidade. Agora, o que acontece na maioria das vezes com os médiuns iniciantes? Eles começam a sentir a irradiação da entidade e eles ficam deslumbrados com aquilo, sabe? Muitos chegam até mesmo a achar que aquilo já é a incorporação, quando na verdade não é. É apenas a aproximação do espírito. E eu entendo esse deslumbre todo que as pessoas têm, porque é uma energia muito boa. Eu também já passei por isso e eu sei como é essa empolgação inicial. Eu lembro daquela época quando eu estava no meu processo de desenvolvimento mediúnico, quando eu começava a sentir a vibração da entidade, eu já perdia totalmente o foco da concentração que eu estava fazendo, sabe? Quando eu começava a ter os tremeliques, meu corpo começava a vibrar muito, a minha mente já dispersava. Isso é um processo muito natural. E é lógico, né? Quando a minha mente dispersava, quando eu interrompia a minha concentração, eu acabava perdendo a conexão com o guia e não sentia mais nada. Apesar do guia continuar lá do meu lado, a minha falta de conexão mental com ele impossibilitava qualquer tipo de conexão energética. Não sei, talvez seja isso que esteja acontecendo com você, né? Mas isso é apenas uma suposição da minha parte, porque para eu te dar uma resposta mais precisa, eu teria que estar presente do seu lado na gira de desenvolvimento. Mas o que eu digo para você, Ivana, se for isso, é para você ter paciência e ir se acostumando com as irradiações. Não cria expectativa, não fica ansiosa, porque a expectativa e a ansiedade só atrapalham. Se você sente uma vibração no seu corpo, no momento em que você está se concentrando, deixa aquilo fluir como se fosse uma coisa natural. Não dê demasiada importância às irradiações que você está sentindo. Mantenha sua concentração de acordo com as orientações que você recebe no seu terreiro, de acordo com a maneira deles fazerem o desenvolvimento mediúnico, e você vai ver que, quando você menos esperar, o seu guia espiritual já vai estar se comunicando através de você, e às vezes, sem você perceber que isso está acontecendo. A única coisa que você precisa é ter paciência, ter disciplina nos exercícios, fé na espiritualidade que te acompanha e continuar estudando muito para que você se torne uma médium boa. Tá bom, minha irmã? Mas qualquer outra dúvida que você tiver, pode mandar uma mensagem para mim, que eu demoro, mas eu respondo, tá certo? Que o nosso Pai Oxalá te abençoe e continue firme nesse seu desenvolvimento mediúnico. O que mais temos para hoje, Sofia? O Marcelo, que mora na cidade de São Paulo, escreveu o seguinte: Salve, seu Zé! Estou começando agora a conhecer o malandro e tô apaixonado nele. Eu quero me doar mais a ele e não sei como. Eu não frequento um terreiro umbandista, logo não recebo, mas quero receber. Como faço? Oi, Marcelo! Obrigado pela sua mensagem, obrigado por ouvir o podcast. E salve, seu Zé! Salve a malandragem! Provavelmente você deve ter ouvido algum episódio em que eu falei sobre o Zé Pelintra, né? Ou sobre a linha dos malandros. Você escreveu para mim perguntando como que você faz para receber o malandro, já que você tem sentido a presença dele na sua vida. Olha, Marcelo, eu como umbandista, o que eu sugiro é que você procure um terreiro de umbanda para fazer o seu desenvolvimento mediúnico, se for o caso. Eu já falei em alguns episódios anteriores, inclusive, do perigo que é fazer o desenvolvimento mediúnico sem uma orientação adequada, né? Então, para você ter certeza que você realmente tem uma entidade que trabalha na linha dos malandros, é imprescindível que você faça o seu desenvolvimento mediúnico numa casa séria, tá? Porque assim, eu não sei que grau que está a sua mediunidade, mas no começo é muito difícil da gente conseguir identificar o espírito que está irradiando ao nosso lado, sabe? Eu tinha uma enorme dificuldade no começo de saber qual entidade que estava do meu lado. Então, para tirar a prova dos 9, seria legal você começar a fazer um desenvolvimento para isso. Mas assim, se realmente você tiver um malandro do seu lado e quiser aumentar a sua sintonia com ele, o que você pode fazer? Primeiro, compra uma imagem pequena do Zé Pilintra ou de qualquer outro malandro que você sentir no coração, faz um altarzinho na sua casa ou arruma um lugarzinho para ele ficar em alguma prateleira e começa a fazer as suas firmezas em casa mesmo. Compra uma vela bicolor, sabe? Aquela branca e vermelha ou uma branca e amarela, que são as cores que eu costumo usar para os malandros. E uma vez por semana, num dia e hora específico, você acende a vela em frente à imagem que você comprou
Se você quiser, também pode colocar uma dose de pinga para ele ou alguma outra bebida que lhe for intuída com o tempo. Daí você faz as suas preces, pede proteção, pede amparo, canta ponto de malandro. Você vai ver como a sua sintonia com ele vai aumentar muito, mesmo se você não estiver frequentando terreiro nenhum. Mas é lógico, Marcelo, isso que eu estou falando é mais para você aumentar a sua sintonia com ele. Isso não significa que você vai incorporar o malandro fazendo apenas firmezas, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Para incorporar, é necessário que você passe por todo um processo de desenvolvimento mediúnico. E isso demanda tempo, isso demanda estudo, isso demanda paciência. Um grande abraço, Marcelo. Que o seu Zé continue abençoando a sua vida. Dá tempo de ler mais uma pergunta, Sofia? Eu acredito que sim. Ainda temos alguns minutinhos pela frente. O Vladimir, que mora na cidade de Registro, entrou em contato e mandou a seguinte mensagem. Bom dia, Evandro. Eu selecionei 3 razões pelo meu contato. Porque primeiramente gostaria de parabenizá-lo pelo seu trabalho e dizer que sempre ouço o podcast quando estou dirigindo ou antes de dormir. Segundo, vem a dúvida e sugestão. Eu não tenho religião, mas acredito em espíritos e ultimamente tenho me interessado muito pela Umbanda. A minha dúvida é em relação à incorporação. Por que na incorporação da Umbanda a forma do espírito falar é feita de forma característica à entidade? Por exemplo, o preto velho se manifesta com vocabulário diferente de um caboclo. Inclusive as vestimentas são diferentes. Quando assisti vídeos de manifestações do espiritismo, os espíritos se manifestam de acordo com o modo de falar do médium. Você poderia fazer um episódio esclarecendo essa diferença de manifestação do espiritismo e Umbanda? Muito obrigado. Oi, Vladimir. Adorei ter recebido a sua mensagem. Muito obrigado pelo contato. E olha, essa sua pergunta é muito interessante. Eu aposto que tem um monte de gente que já fez algum questionamento parecido com o seu alguma vez na vida. Por que que na incorporação, muitas vezes, o espírito tem um jeito todo característico de falar? Bom, primeiro vamos falar sobre isso, tá? Vamos deixar de lado qualquer tipo de mistificação, de animismo, de comunicações menos sérias, e vamos partir do pressuposto que a entidade realmente está se manifestando no médium. Porque a gente sabe, né, Vladimir, que tem muita picaretagem por aí, de médium que se diz incorporado, mas que não está incorporado psiroca nenhuma. Mas enfim, se aquela incorporação está sendo legítima, está sendo verdadeira, muitas vezes você vai notar que a maneira de falar do médium fica ligeiramente diferente, dependendo do tipo de mediunidade que ele tem. E eu quero enfatizar isso porque não são todas as mediunidades de incorporação que o médium vai mudar a maneira dele falar. Por exemplo, se o médium tiver uma mediunidade mais intuitiva, que daí eu já nem considero muito uma mediunidade de incorporação, a mensagem vai ser transmitida da maneira que o médium normalmente costuma falar, da maneira que ele falaria. E tá tudo bem. A mediunidade intuitiva também é um tipo de manifestação do plano espiritual. O médium capta a mensagem da entidade e reveste a ideia que a entidade está passando com as próprias palavras. Por isso que as pessoas vão ouvir a mensagem com os trejeitos do próprio médium, entende? Agora, se a mediunidade do médium for menos intuitiva e mais psicofônica, ou seja, quando o espírito utiliza diretamente as cordas vocais do médium para se comunicar, é natural que a maneira de falar característica da entidade se torne mais perceptível. Daí você vai notar com mais clareza os trejeitos da entidade. Só que você poderia perguntar para mim assim, mas então a mediunidade psicofônica é melhor do que a mediunidade intuitiva? Absolutamente não. Os dois tipos de mediunidade são igualmente eficientes para transmitir a mensagem. E tem algumas situações, inclusive, Vladimir, que a mediunidade intuitiva leva uma certa vantagem, sabe? Porque algumas vezes a entidade comunicante já desencarnou há tanto tempo que ela tem uma certa dificuldade de ser compreendida. Afinal de contas, ela viveu numa outra época totalmente diferente da nossa. Ela falava de um jeito totalmente diferente do que a gente fala hoje. É o que acontece muito com os pretos velhos, por exemplo. Algumas vezes, a gente percebe a dificuldade de comunicação. E nesse ponto, a mediunidade intuitiva vem como um auxílio muito importante para a entidade, né? Porque a entidade vai passar a ideia para o médium, e o médium vai conseguir, com a experiência dele, com o vocabulário dele, vestir a ideia que a entidade está passando. E fazendo isso, a mensagem também fica mais clara para as pessoas que estão ouvindo. Você percebe? Por outro lado, a mediunidade psicofônica, ela também é muito importante. Por quê? Primeiro, para dar veracidade à comunicação.
Muita gente não acredita que seja o espírito que está falando e precisa dessa comprovação mais contundente, digamos assim. Inclusive o médium, né? Às vezes o próprio médium duvida da comunicação que o espírito está dando. O médium acha que é ele mesmo que está falando, que é coisa da cabeça dele, e nessas horas, a mediunidade psicofônica acaba fortalecendo o médium na sua fé. E também tem as pessoas que estão sendo auxiliadas, né? Muitas pessoas que vão procurar ajuda no terreiro, elas ficam na dúvida se é o médium que está falando, se é a entidade, mas dependendo do grau de mediunidade psicofônica, essa dúvida desaparece. Então, Vladimir, eu penso que esse é um recurso que a espiritualidade usa, principalmente para fortalecer a fé das pessoas. O modo de falar da entidade acaba servindo como um instrumento de confirmação ou de persuasão de que aquela mensagem realmente está sendo passada por uma inteligência externa ao médium. Tá certo, meu irmão? Agora, eu queria fazer um comentário sobre um trecho da sua mensagem que me chamou a atenção. Você disse assim, por exemplo, o preto velho se manifesta diferente de um caboclo, inclusive nas vestimentas. Olha, Vladimir, eu não sei o que você já viu de Umbanda até hoje, ou se você já frequentou algum terreiro, mas na Umbanda que eu pratico, por exemplo, a vestimenta é uma só. É a roupa branca do médium, ponto. Independente da linha de trabalho que estiver presente no dia. A roupa do médium vai ser sempre branca. Claro, se você for um médium clarividente, obviamente que você vai conseguir enxergar as entidades incorporadas com as vestimentas próprias delas. Mas daí a gente está falando de você enxergar espírito, né? Não é disso que eu estou falando aqui. Porque tem terreiro, meu irmão, não querendo desrespeitar o trabalho que eles fazem e não duvidando em momento algum de que existe realmente uma espiritualidade presente lá no local, dando sustentação ao trabalho, mas tem terreiro que acaba exagerando um pouquinho nos fetiches, né? Tem médium que acaba se empolgando e querendo se vestir como se fosse a própria entidade. Isso aí eu já acho desnecessário, sabe? Porque a espiritualidade vai trabalhar da mesma forma, mesmo se você estiver vestido como um índio ou se você estiver simplesmente vestindo a sua roupa branca. A espiritualidade vai trabalhar da mesma forma se você estiver vestido de Exu, usando capa e cartola, ou se você estiver vestido de branco. Daí algumas pessoas podem falar assim, Evandro, você está falando bobeira, porque a roupa da entidade me protege das energias ruins. Sim, eu não estou duvidando disso. Assim como a roupa branca também vai te proteger das energias ruins se ela for usada da maneira certa. Daí a pessoa fala assim, mas eu vestindo a roupa do meu Exu, ou a roupa do meu malandro, ou colocando a boina do marinheiro, eu consigo me conectar melhor com a entidade. Bom, se isso ajuda você como médium a incorporar melhor, a se conectar melhor com o seu guia, tudo bem. Eu penso assim, talvez esse procedimento seja até eficaz no início do desenvolvimento mediúnico, quando você ainda não tem firmeza suficiente com o seu guia espiritual. Mas a partir do momento em que você vai se tornando um médium mais experiente, você vai perceber que não há mais necessidade de usar essas fantasias para se conectar com as entidades. Porque a sua mediunidade vai se tornar tão natural quanto abrir e fechar os olhos, por exemplo. Tá certo, meu irmão? Era só esse comentário a mais que eu queria fazer antes de finalizar a resposta. Espero que eu tenha conseguido te esclarecer. Eu fico muito feliz que você, apesar de não possuir religião alguma, como você disse, que você esteja se interessando por esses assuntos espiritualistas. Muito obrigado, Vladimir, por acompanhar o Alma de Poeta. Então é isso, gente. Eu sei que já extrapolou o nosso tempo. Hoje a gente tirou o episódio para responder dúvidas. Eu espero que as respostas tenham agregado um pouquinho de conhecimento para vocês. Eu não sou o dono da verdade, tá? Eu só compartilho com vocês aquilo que eu acredito, aquilo que me é passado pela espiritualidade. E eles também pedem para dizer para vocês que eles também não são os donos da verdade, porque a verdade só pertence a Deus. Nós estamos aqui apenas para passar o nosso ponto de vista para vocês. E assim, isso que eu falei hoje vale para as religiões espiritualistas de uma maneira geral, né? Não apenas para a Umbanda. Claro que eu acabo relacionando esses ensinamentos com a Umbanda, porque a Umbanda é a minha religião, ela é a minha fé. Mas o entendimento das leis que regem o mundo espiritual se aplicam a todas as outras crenças que, de uma certa maneira, também trabalham com a mediunidade, tá certo? E olha, se eu não respondi a sua pergunta ainda, você que entrou em contato com o Alma de Poeta, não se preocupe que eu vou responder, tá? Pelas minhas contas aqui, ainda devem ter umas 50 mensagens pendentes de resposta. Mas eu vou respondendo aos pouquinhos aqui nos episódios.
O que está me faltando é tempo para gravar os episódios com mais frequência. E eu não quero dar uma resposta de qualquer jeito das dúvidas que vocês encaminham para mim, né? Afinal de contas, se vocês tiveram a consideração de dedicar o tempo de vocês para me escrever, nada mais justo que eu também dedique o meu tempo para dar uma resposta decente das dúvidas que vocês me trazem. Por isso eu peço desculpas para vocês por eu estar demorando muito para responder. Eu peço desculpas inclusive para as pessoas para quem eu respondi hoje. Peço desculpas para a Fernanda, para a Ivana, para o Marcelo, para o Vladimir. Eu sei que vocês me escreveram há um tempão, mas infelizmente só hoje eu consegui dar uma resposta. Me perdoem pela demora. E é isso, gente. Não se esqueçam que o Alma de Poeta está também disponível para vocês nas principais plataformas de áudio. Vocês podem encontrar o nosso podcast no Spotify, no Deezer, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube. Ou se vocês preferirem, podem visitar o nosso site, almadepoeta.com.br. Lá também estão disponíveis todos os episódios para vocês ouvirem. E eu faço o pedido novamente para vocês, né? Se vocês estão gostando do podcast, vocês podem contribuir com o Alma de Poeta fazendo uma pequena doação para ajudar a manter o nosso programa no ar. Não precisa ser muita coisa. O pouquinho que você quiser doar de coração vai ser uma ajuda muito bem-vinda. E como é que você faz para doar? É só você entrar lá no site, clicar no botãozinho Quero Ajudar para fazer a sua contribuição e se tornar um colaborador do nosso podcast. E mesmo se você não tiver condições de doar nesse momento, ou se você preferir não fazer nenhum tipo de doação em dinheiro, né? Muita gente não gosta de fazer doação em dinheiro. Tem a opção também de você entrar lá no site e clicar em 1 ou 2 anúncios que aparecem por lá, porque fazendo isso, vocês também estão ajudando o podcast a receber alguns centavos do Google por cada anunciante que vocês visitam, tá certo? Um grande abraço a todos, minha família virtual de podcast. Fiquem com Deus, que o nosso Pai Maior continue iluminando o caminho de todos e até o nosso próximo encontro.